Senhor, o que queres que eu faça? Olá, tudo bem com vocês? Sou Frei Edson Matias. Esse é o canal Caminho de Assis. Então, se você gosta de espiritualidade franciscana, conhecer a vida de São Francisco, se interessa no aprofundamento cristão, então desce aqui, dá um like no canal e partilhe nas redes sociais para levar um pouco de conhecimento, um pouco de formação de espiritualidade cristã. Muito bem, hoje vamos continuar a reflexão sobre a primeira admoestação do corpo do Senhor, a parte 4. Então eu estou indo aqui um pouquinho mais rápido para compensar aquelas 3 semanas que eu não postei vídeos, tá bom? Então nós vamos continuar, lembrando que no último vídeo nós terminamos a parte 3 falando do modo de ser espiritual de ver. Muito bem. Na admoestação primeira, é o Espírito que vivifica, Francisco deixa claro. Ou seja, é dentro dessa dinâmica de abertura que se é inundado pela graça. Felipe, como nós ouvimos nessa admoestação, Francisco citando o Evangelho, Felipe não sabia até então, como também na maioria da época de São Francisco, quem era o Senhor, né? Por isso que ele pergunta, Felipe pergunta, né? Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus, no processo de ensinar, vai dizer: quanto tempo estou convosco e ainda não conheceis o Pai? Né? Então essa abertura do Espírito que nós vínhamos falando aí naquele vídeo anterior. Aqueles que estavam nesta dinâmica, na dinâmica do Espírito, no modo de ser de Deus, enxergavam. Aqueles que não, ficavam cegos, não reconheciam o Filho de Deus. Aí por isso São Francisco vai dizer, né, aqueles que não viam, né, que olham para o Senhor e olham para o seu corpo e seu sangue e não reconhecem, estão condenados. Aí a gente pode assustar-se, nossa, mas Francisco parece que é um homem da paz, né, um homem que leva a paz e o bem, e aí agora de repente ele fala em condenação, mas como assim? Eu não estou entendendo. E aí talvez na nossa mentalidade, talvez um pouco assim melindrosa nos dias de hoje, a gente vai já assustar e rejeitar, mas a gente precisa aprofundar esse sentido, a gente precisa refletir um pouco. Na realidade, quem não vê nessa dimensão do Espírito proposta nos Evangelhos e na espiritualidade franciscana, já caminha afastado de Deus, apartado de Deus, né? Então esse não voltar para Deus não é no sentido simplesmente de condenação depois da morte, que Francisco e a espiritualidade cristã vai tratar depois, né? Mas já é um caminhar longe de Deus. Esse caminhar longe de Deus, o não ver o Filho e o Pai como um, já é andar no caminho equivocado, ou seja, sair do modo espiritual, ou seja, nem adentrar, né? E caminhar no modo do orgulho, ou seja, fazer a minha própria vontade, no sentido ruim, né? Não a nossa vontade no sentido bom, daquela que é o amor, da misericórdia, que se une à vontade do Senhor, mas no sentido egoísta, daquilo que faz mal para mim e para o outro. Ou seja, o estar condenado é estar fora disso, da dinâmica de ser do Espírito. Olhando, como vai dizer o Evangelho, olhando eles não enxergavam, ouvindo eles não percebiam que Jesus era o Filho de Deus. E aí na época de São Francisco também acontece muito, né? As pessoas afastadas do mistério, ou seja, afastadas de Deus. Ou seja, por canal podemos dizer então da ausência dessa percepção profunda, como nós dissemos lá no outro vídeo. Falta de meditação, por exemplo, de oração. Aqui meditação, gente, oração, eu vou lembrar de outro santo, né, Santa Teresa. Meditação e oração não é simplesmente dizer palavras, né? Eu posso dizer assim, eu vou entrar agora, vou entrar no momento de oração, vou rezar 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, aí acabou minha oração. Bom, não é bem assim, né? Tem esses momentos de falar, mas tem a questão da escuta, né? Uma coisa que nós precisamos resgatar hoje com urgência,
a questão da escuta. Não existe oração sem escuta. E também não existe oração, como diz Santa Teresa, que eu ia citar, sem reflexão. Ou seja, a palavra de Deus interpela a minha vida e eu procuro responder essa interpelação. Então existe uma necessidade diante da palavra de Deus, da intuição do Espírito, né, o movente do Senhor, de uma autocrítica. Ou seja, é necessário a gente olhar para a gente mesmo, não simplesmente uma autocrítica racional, mas de uma percepção. Essa abertura a Deus vai dar essa capacidade de percepção. Então, a gente vai olhar o mundo, a nós e os outros, não somente a partir das nossas necessidades pessoais, né? Mas descobrindo a vontade do Senhor, que é justamente aí de acolhimento, que a gente vem dizendo, né? De salvação no sentido de libertação do nosso egoísmo, né? De uma vida nova. E é justamente aí que o Evangelho e a espiritualidade franciscana vai falar o tempo todo disso, que sair dessa visão do egoísmo, né, que gera, por exemplo, a busca de poder, de reconhecimento, né, e leva aquele do servo, de servir, né, da pobreza. Hoje nós temos uma certa dificuldade de adentrar nessa concepção evangélica. A gente fala isso da nossa realidade para que a gente possa botar o pé no chão e ver o que é preciso a gente reconhecer em nós como dificuldades de adentrar nesse modo aí que Francisco está nos propondo. Ultimamente nós ficamos demais na superficialidade das coisas. Quando nós pegamos os escritos de Francisco de Assis, então pode ser que a gente leia de forma muito superficial, como historietas, né? Ou também às vezes muito piegas, Francisco, protetor da natureza, né? E só fica nessa dimensão. Isso é muito superficial. Isso não é se ficar somente nisso, né? Isso quer deixar claro. Isso não é vamos dizer assim, o núcleo da espiritualidade franciscana. O núcleo da espiritualidade franciscana, a raiz, é o próprio Evangelho, é o próprio Jesus Cristo. Então, quando nós lemos as histórias franciscanas, nós devemos sair dessa necessidade de buscar o bonito, o legal, e a gente precisa ultrapassar isso e não ver simplesmente como uma história que está ali no texto, morta, né? Não, mas que ela nos convida a entrar nesse novo modo de caminhar. E quando nós falamos nós temos essa dificuldade, nós estamos falando de quê? Da nossa dificuldade espiritual. Nós racionalizamos demais, nós dizemos, eu quero fazer uma experiência de Deus, eu quero adentrar no movimento, quero fazer parte de uma comunidade, de uma igreja, né? E aí a gente quer um conjunto de doutrinas, a gente quer regras, mas a regra ou a doutrina somente pode surgir da vida do encontro com o Senhor. Não é a doutrina que vem primeiro e depois vem a vida, não, é a vida. E uma doutrina sadia, né? Claro, que nasce da vida. Em outras palavras, né? Às vezes a gente busca simplesmente um sentido lógico na prática religiosa, e não é bem assim, né? A gente tem que buscar intimidade com o Senhor. Por isso que um grande erro, por exemplo, de movimentos, pode acontecer, a gente fala isso para a gente raciocinar, se a gente também está nisso. Tem muitos erros no sentido assim, eu estou participando de tal grupo, de tal pastoral, de tal movimento, e eu sei o que é preciso fazer. E a gente vai se tornando, às vezes, moralista, doutrinadores, e não convidando as pessoas para fazer uma experiência de Deus. Porque aí, mesmo que nós estejamos numa prática religiosa, se a gente não tem essa oração relacionada com a reflexão e com a meditação, a gente pode cair no modo carnal de ser. E olha que a gente precisa de muita oração positiva nesse sentido. Porque mesmo às vezes eu falando, rezando uma quantidade de orações, se eu não tiver uma reflexão, se eu não pedir o Espírito, né, e implorar para que nós sejamos, vamos dizer assim, revelados a nós mesmos, né, por Deus, nós podemos cair no pecado do orgulho, ou seja, na carnalidade. Usando das fórmulas religiosas, a gente pode cair como os fariseus caíam, né? Eram hipócritas, esse é o grande perigo.
E nós temos também que lembrar que nós estamos num tempo assim muito rápido. Eu vejo aqui no YouTube, às vezes eu olho alguns vídeos sobre espiritualidade, né? Sobre reflexões, às vezes sobre psicologia, filosofia, teologia, e a gente percebe, em muitos casos, a necessidade de ter uma resposta rápida, né, numa impaciência. Então a gente pega vídeos de Francisco de Assis falando, às vezes dando assim, diquinhas, né, assim, rápidas, isso, aquilo, né? E na realidade a vida é muito mais do que isso, né? A gente não vive dicas no sentido fórmulas, como se fosse uma receita de bolo. A não ser que seja para fazer um bolo, né? Aí tudo bem, mas não é bem assim, né? Nós caminhamos com Deus sempre em inovação, né? A gente nunca fala assim, estou pronto, ou estamos prontos. Não, sempre é nesse processo. Por isso nós precisamos pensar em ser cristãos, conversando com o mundo, numa comunidade, vivendo os conflitos, vivendo as soluções, propondo novas situações e deixando que esse modo do Espírito vá nos revelando o caminho de reconhecimento de Deus no meio de nós. E por isso nós precisamos falar disso. Se a gente não falar da realidade, a gente acaba não assumindo ela, né? São esses talvez que a gente precisa lutar, superar até mesmo alguns discursos religiosos, né? No sentido que discernir, né, esse espírito, ou seja, é modo de ser de Deus, é o modo de ser do encontro amoroso, terno, ou é um modo moralista, fora da tradição da igreja, é um modo tradicionalista, rubricista, né? Não, primeiro vem um encontro pessoal com o Senhor e depois todas as coisas, né? Em outras palavras, pode ser que a gente não perceba, quando a gente olha para São Francisco, não é por ele mesmo, por Francisco, né? Mas é sim pela ação de Deus que aconteceu em Francisco de Assis. Ou seja, em um determinado momento, lá na passagem do século XII para XIII, quando no início do XIII, né, exatamente quando Francisco começa o seu processo conversivo, ou seja, voltar para Deus, a gente percebe que nasce uma fonte, né? Então, que fonte é essa? É a própria ação de Deus. E o que nos admira em Francisco é justamente o modo que ele se volta para Deus, né? Que também é a ação de Deus. Mas a gente falamos assim, nós somos seguidores dele porque é esse modo que nós procuramos, né? Adentrar nesse modo de encontro e resposta que Deus nos deu em Francisco de Assis. Então isso deve chamar a nossa atenção. Muito bem, eu acho que tá bom, né? Mais esse vídeo falando sobre pensando alguns temas dessa primeira demonstração, relacionando com a nossa vida, porque não tem jeito, né? É assim mesmo, a espiritualidade cristã, a espiritualidade franciscana, nós precisamos sempre relacionar com a nossa vida, as nossas dificuldades, né? Os nossos dons, tá bom? Até mais, valeu, depois a gente vai para outro vídeo. Até mais, paz e bem.